superior ao outro. Mas hoje, olha, o Corinthians foi muito diferente dos outros jogos do comando do Wagner Mancini, deu muitos espaços no meio-campo, e o Palmeiras, que tem uma equipe superior, e com essa nova formação colocada aí pelo Jean Oddi, com o Rafael Veiga, o William, trabalhando muito bem com o Luiz Adriano, deitou e rolou. Eu tenho a impressão de que só aquele que não tem noção da realidade não percebe, né, que o Palmeiras é muito superior ao Corinthians nos tempos atuais. Agora é difícil, né? Mesmo com tanta diferença assim, nós temos um placar, uma goleada como foi essa de hoje que nós vimos no Allianz, Paulo. Tanto é que o Palmeiras não fazia 4-0 no Corinthians desde 2004 e voltou a fazer nesta noite. Inesquecível para o torcedor palmeirense de segunda-feira. Leonardo Bertozzi, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite, Jean, boa noite, Birner, boa noite, João, boa noite, fã de esportes. Certamente quem viu até os 30 minutos não poderia imaginar um 4-0, né? O jogo de fato podia pender para qualquer lado até então. E diz muito sobre como, surpreendentemente, o Corinthians se entregou, se desequilibrou e viu o jogo caminhar para esse rumo, né? Especialmente depois do primeiro gol. Agora, não quer dizer que não tenha ficado refletida, no final das contas, a superioridade do Palmeiras em relação ao Corinthians. Se você perguntar em choque de realidade, acho que qual é o parâmetro? Se a expectativa de realidade era o Corinthians já estar no nível dos principais times do campeonato, sim, é um choque de realidade. Agora, em relação ao que é a briga do Corinthians hoje, que é ficar em sétimo, acho que não. Acho que talvez nesse aspecto diga mais o que foi o jogo da semana passada contra o Fluminense do que o jogo de hoje. Só surpreende que o Corinthians tenha cometido tantos erros defensivos, né? Já que o Mancini até foi elogiado por ir arrumando esse time de trás para frente, né? Primeiro arrumou atrás, estava arrumando na frente, o Corinthians estava sendo um time mais confiável ali em todos os aspectos. Hoje, assim, muitos erros, né? Linhas de impedimento mal feitas, num gol o Fábio Santos, no outro o Fagner. No segundo tempo, então, com o time totalmente descontrolado, um quase gol contra Bizonho, depois o gol que entrega o Gabriel, a própria expulsão depois. Quer dizer, sinais de um time que voltou para o segundo tempo não acreditando que pudesse reverter a situação, mas simplesmente tentando evitar o pior. Ele não conseguiu nem evitar o pior, porque goleadas em clássicos marcam, goleadas em clássicos mexem com você e não devem acontecer, né? Claro que o torcedor quer superar isso quanto antes, mas não vai ter uma boa noite de sono aí o corintiano, ao contrário do palmeirense. E o Palmeiras, para mim, tem dois recados. Do Abel, e o recado é: quero sim brigar por tudo, não abro mão de nada, de onde eu venho o campeonato é importante, o campeonato não se joga fora. E de cada jogador. Tem um joguinho aí dia 30, quero jogar, quero estar lá, quero começar. O jogo que o William fez hoje mostra isso, né? O jogo que o Rafael Veiga fez hoje também mostra isso, um jogador cada vez mais disposto a entrar na área, a participar, a definir. Tem vezes que o cara nem encosta na bola para você ver o quanto é acima da média, né? No primeiro gol, a movimentação do Luiz Adriano, que puxa a marcação do Gil, que abre o espaço que vai aproveitar ali o Rafael Veiga. Tudo isso para dizer que é um time com jogadores hoje muito felizes em jogar e querendo provar que tem um lugarzinho nesse time aí que vai decidir a Libertadores, né? Esse Flamengo e Palmeiras na quinta-feira vai ser demais. Daqui a pouco a gente vai fazer a associação, né, dos dois que vão se enfrentar na quinta-feira. O Fã de Esportes tem a enquete para responder durante o Linha de Passe dessa segunda. Promete demais esse Flamengo e Palmeiras na próxima quinta-feira. E é isso, né, Vitor Birner? Um ponto importante destacado pelo Léo é a competitividade do Palmeiras, que está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, está a 6 pontos do líder São Paulo, né? Se a gente olhar, tem um bolo ali de times e o Campeonato Brasileiro está ficando louco no bom sentido nessa reta final, na disputa pelo título. Tem um bolo de times, mas olhando pro líder, pro primeiro colocado, o Palmeiras tem 6 pontos a menos e um jogo a menos. Quer dizer, por aproveitamento, pelos pontos perdidos, a diferença é de 3 pontos. Tríplice coroa, é possível, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. É muito difícil, mas é possível. No Campeonato Brasileiro especificamente, a maior dificuldade do Palmeiras, além de alguns jogos complicados, é a maratona de partidas e o fato de ter outros campeonatos a disputar, principalmente se for campeão da Libertadores, né? Porque aí tem o Mundial e fica bem mais difícil você sonhar em ganhar o Campeonato Brasileiro também.
Dá para ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. O Mundial é muito complicado, mas vai saber. Então o Palmeirense pode sonhar com uma das possíveis tríplices coroas nessa temporada. O que me chamou a atenção hoje, e eu acho que a gente tem que citar isso, é que esse time do Palmeiras vai fazendo história. Porque, voltando pouquinho tempo, esse time conseguiu fazer um resultado que o time do Galhardo dificilmente esse River Plate teria contra qualquer equipe jogando na Argentina. Por mais que tenha feito um jogo ruim aqui na partida de volta, o Palmeiras se reergue, né, e faz uma bela partida contra o Grêmio, merecia golear o Grêmio lá no primeiro tempo, e aí perdeu os gols, hoje ele foi mais eficaz, e por isso o Grêmio, num lance de jogada aérea, conseguiu o empate. Hoje o Palmeiras goleia o Corinthians, e se a gente fosse falar de choque de realidade de elencos, a gente teria que pensar nas temporadas anteriores. O time, por exemplo, do Corinthians, do Carille, ele teve elencos que tinham a diferença técnica mais ou menos parecida com a de hoje, em algum momento com o Palmeiras, mas o Corinthians sempre complicava a vida do Palmeiras, arrancava o resultado, saía com empate, com uma vitória. O Palmeiras sofria muito. Hoje foi um show a partir do primeiro gol, um show do Palmeiras. Foi 4, poderia ter sido 5, 6, 7, uma bola que o Fagner salva quase em cima da linha, com o Luiz Adriano, o lance que o Cássio salva ali também em cima da linha, alguns gols perdidos, diante de um Corinthians que não competiu. Eu acho que essa é a grande questão, porque por mais que o Palmeiras tenha um elenco bem melhor que o do Corinthians, eu falo de elenco, jogadores titulares e substitutos, mais reposição, não são times comparáveis nesse aspecto, mas de qualquer maneira, sempre é possível evitar uma goleada dessas, histórica, né? Jogando um outro futebol, jogando de maneira mais compactada, não permitindo, aí depois a gente vai falar sobre isso, esses passes por baixo que saem do campo de trás, ou dos volantes, ou dos zagueiros do Palmeiras, para quem jogou à frente, né? A movimentação do Luiz Adriano e do William, os dois inspirados, é muito difícil para qualquer adversário, porque são jogadores que sabem fazer gols, que se movimentam, que são inteligentes, que abrem espaço para o Rafael Veiga, por exemplo, entrar e se destacar como se destacou. Então, eu não acho que o resultado em si é um choque de realidade, mas eu acho que ele foi justo. Acho que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Corinthians, isso não tem nenhuma dúvida. E o fato de conseguir impor com tanta sobra isso em campo é mais um feito histórico dessa equipe do Palmeiras, que está em 2 finais e quem sabe até pode conquistar uma tríplice coroa. Vamos lá, Jean. Para eu entrar nessa questão, eu acho uma questão bastante interessante. O palmeirense, eu tenho certeza que